Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, é hora de conferir os principais fatos de Linhares e região. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta sexta-feira. Realizada a audiência pública em Soretama para a apresentação de relatórios sobre a situação administrativa e financeira do município. A área de preservação permanente às margens do Rio Pequeno, em Linhares, está sendo usada como depósito irregular de resíduos. Menor de 13 anos está desaparecida e família pede ajuda para encontrá-la. Confira uma conversa com a cantora gospel Samela Rapina, que prepara show de pré-lançamento do primeiro CD. A nossa entrevista de hoje do último bloco é com o deputado federal Givaldo Vieira, do Partido dos Trabalhadores, que veio a Linhares para um encontro com membros do partido. A coluna Ginástica Cerebral você confere com a psicopedagoga Maria Olímpia. E os assuntos do nosso esporte, é claro, com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você assiste também esta edição através do canal 20 da RCA em Vitória. Moradores de Soretama participaram nesta sexta-feira da audiência pública, onde foi apresentado o relatório da situação administrativa e financeira encontrada pela atual gestão. O encontro foi na Câmara de Vereadores do município. Após quase 3 meses de administração, o prefeito de Soretama, Alessandro Broidel, convocou os moradores para conhecer a situação da cidade, com o pensamento ligado nos próximos anos. Para a administração, a pergunta sempre será o que fazer. Mas para a população, a pergunta sempre será quando fazer. O município tem vários desafios para poder caminhar, sendo que a longa estiagem era, até agora, o principal problema. Mas quando foram abertas as contas da prefeitura, a preocupação foi, além dessa, várias outras. O presidente da Câmara Municipal, Madinho Rigato, afirmou que o primeiro passo para resolver os problemas é abrir toda a situação para que a comunidade tenha conhecimento desses desafios. Nós somos legisladores do município e a Câmara aqui está aberta para essas discussões, para essa audiência pública e que é uma transparência para o povo de Soretama que sempre veio cobrando, sempre pedindo que isso acontecesse. E hoje está acontecendo aqui em Soretama e que vai ter mais vezes e nós vamos esclarecer sempre para o povo o que está acontecendo na Prefeitura e na Câmara Municipal. Os moradores da cidade de Soretama foram convocados para estarem exatamente na sede do Poder Legislativo para avaliar o que seria dito pelo Poder Executivo em dados daquilo que foi levantado nos últimos meses. O grande detalhe é que, para muitos, o que vai acontecer aqui é, na verdade, a abertura de uma caixa preta, uma caixa de dados de tudo aquilo que o município fez desde 2002. Olhares atentos ao que era mostrado no telão montado no auditório da Câmara local. Era muita informação com números, mostrando que, para caminhar, será preciso rever conceitos, principalmente de gastos. Outro grande problema é o fato da prefeitura ter sido incluída no CADIM, um cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal. Trata-se de um banco de dados que contém nomes de pessoas físicas e jurídicas com obrigações vencidas e não pagas para com órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta. Nós precisamos de parceria com o governo estadual, precisamos de parceria com o governo federal. E aí o município está no CADIM, então a gente está tentando a negociação para tirar o município do CADIM para que possa atrair investimentos do governo federal e do governo estadual. Se existem os problemas, a prefeitura diz que eles serão resolvidos com uma administração transparente. O secretário de administração disse que a audiência pública foi apenas o primeiro passo para caminhar. Pontapé inicial para uma gestão transparente, uma gestão pautada nos pilares da sustentabilidade. Então, se você tem esses pilares como princípios, você consegue uma gestão transparente, sustentável e que tenha apoio social, que trabalhe essa questão da sociedade, não com assistencialismo, e sim com desenvolvimento.
Segundo a Prefeitura de Sooretama, uma cópia do relatório também foi entregue ao Ministério Público Estadual. Nós tentamos contato mais uma vez com o ex-prefeito Ismael Loureiro, mas não conseguimos. Uma área situada no bairro Três Barras, em Linhares, tem sido usada como depósito de lixo, entulho e carcaças de animais abatidos. O terreno fica próximo à cabeceira do aeroporto e virou depósito de todo tipo de resíduo. Na tarde desta quinta-feira, uma extensa coluna de fumaça chamou a atenção de quem passava pelo local. Vários pneus de automóveis foram incinerados e, por sorte, não houve um incêndio na vegetação. Segundo moradores, todos os dias pessoas são vistas despejando materiais no terreno. Um pouco mais adiante, numa área de preservação permanente, um APP, às margens do Rio Pequeno, principal fonte de abastecimento de água aqui em Linhares, a outra cena chama a atenção. Os urubus são atraídos por restos de animais em decomposição, descartados irregularmente no local. O acúmulo de entulho também é outro problema, na área que deveria estar protegida. Nós entramos em contato com a Prefeitura e, em nota, a Prefeitura de Linhares disse que tem notificado os donos dessas áreas para que façam a limpeza e o cercamento do terreno. Depois da notificação, caso não haja providências, o proprietário é multado, afirma a Prefeitura. O telefone da Secretaria de Meio Ambiente para denúncias relacionadas a esse problema é o 3372-2067. Toda sexta-feira é dia de conferir a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos conferir. É tão gratificante ter um cérebro potente que te permite realizar o que você deseja. Por isso, nossa dica hoje é melhorar o desempenho cerebral por meio do exercício físico. É isso mesmo, movimentar-se e expressar-se corporalmente é algo habitual para nós. Agora, fazer atividade física regularmente, como caminhar, correr, dançar, pedalar, enfim, ainda não faz parte da rotina de todas as pessoas. Atividades aeróbicas fortalecem conexões neurais que já existem e estimulam o nascimento de novos neurônios. Tudo isso na região do cérebro relacionada à memória. Daí podemos tirar conclusões importantes. Primeiro, que a atividade física pode melhorar o processo de aprendizagem, porque aprender depende de memória. Segundo, que pessoas fisicamente ativas apresentam menor risco de doenças neurodegenerativas, porque o exercício físico previne o atrofiamento dos neurônios. Olha a importância disso para a longevidade. E só depende de você iniciar um programa de exercícios físicos. É certo que esse é um desafio que exige planejamento e autocontrole. Com um cérebro treinado, você supera esse desafio e incorpora o hábito de fazer atividade física. Com o hábito da atividade física, você melhora o desempenho do seu cérebro. Então, treine seu cérebro. Obrigado, Maria Olímpia, pela participação. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Vamos ver como fica o tempo neste sábado de outono em todo o norte. Sábado com chuva rápida pela manhã e durante a noite e madrugada. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 35 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima também de 35. São Mateus, com variação entre 22 e 34 graus. Em Vitória, mínima prevista de 21 e máxima 31 graus. A seguir, você vai ver, adolescente de 13 anos está desaparecida e família pede ajuda para encontrá-la. Daqui a pouquinho, nós já voltamos. Está desaparecida a jovem Jennifer de Jesus Teodoro, de 13 anos. Ela é de Marilândia. A família enviou a foto dela para a nossa redação nesta sexta-feira. A menor foi vista pela última vez em Marilândia com uma bolsa e depois na rodoviária de Colatina. Segundo familiares, há também relatos de que Jennifer estaria em Vitória na companhia de um rapaz que seria o suposto namorado dela. Bom, desesperada, a família pede ajuda para encontrá-la. Informações sobre o paradeiro da jovem podem ser passadas através do telefone 99869-2087. Vou repetir, 99869-2087. Agora é importante enviar informações via WhatsApp em função da dificuldade de cobertura da linha onde a família reside. Na próxima segunda-feira é dia de pré-lançamento do novo disco da cantora Samela Rapina, que é daqui de Linhares. A cantora gospel de 18 anos conversou conosco sobre o primeiro disco. Esse trabalho foi um sonho, né, para mim, e que agora está se realizando, e o Pocket Show vai ser na segunda-feira.
E o tema do CD foi um tema que surgiu de acordo com as canções. Nós vimos que trazia essa mensagem, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, sobre um relacionamento com Deus, como um relacionamento com Deus pode trazer uma paz pra gente, mesmo em meio a tantas mudanças que acontecem na vida. O nome dessa música é Dependente e é a música tema do CD, que fala um pouco sobre o nome do CD. A título ao CD. Isso. Dependente. Vamos lá. Não vou me desesperar, sei que isso é só uma estação. Sim, eu posso descansar, você consola meu coração, o meu barco em alto mar, e eu só vejo escuridão quando uma luz brilha. Sei que é você a me chamar, e eu sem saber onde ir, dependente de ti, alguém que só quer sua atenção, tão pequeno e só posso ouvir tua voz a me guiar até chegar ao porto. Bom, eu canto desde pequena, eu já comecei em corais de crianças na igreja, depois aos 7 anos eu comecei a cantar mesmo sozinha na igreja, e ao chegar em Linhares, eu comecei a cantar bastante nas escolas, por isso eu fiquei bastante conhecida, eu tenho bastante amigos numa das escolas que eu passei, que eu estudei o ensino médio aqui em Linhares, que foi o Emir de Macedo Gomes, então tem bastante pessoas de lá que apoiam o meu trabalho, que me ajudaram. Você tem uma voz assim bem suave, né? Muito afinada, parabéns. Obrigada. O disco, ele traz canções mais tranquilas, assim, mais lentas, ou tem também algumas mais pra cima? Tem umas músicas mais pra cima, mas elas são, acho que as músicas seguem todo esse estilo bem suave, assim, gostoso de ouvir. Essa se chama Onde Está o Amor e tem a participação de uma amiga minha, que é a Ana Beatriz Costa. Na verdade, tem duas músicas que têm participações especiais, da Júlia Baldi e da Ana Beatriz. E essa eu gravei com a Ana, vou gravar com a Ana. Meu coração quebrado estava, mas tua mão me levantou. Rendido estou ao teu amor. Eu não temo mais a noite, um novo dia surgirá. Não haverá mais dor, descanso em teu amor, Senhor. Gente, eu queria convidar vocês para segunda-feira, dia 27/3, no restaurante La Rústico, às 8 horas da noite, vai acontecer o meu primeiro pocket show, que vai ser um pré-lançamento com as músicas do CD, vão ter algumas outras músicas extras em especiais. Eu quero convidar você a estar presente, o ingresso é apenas R$10, então vai ser uma noite incrível. Vem chegar mais perto, deixa eu te cuidar, te amar do jeito certo, vem deixa eu te olhar. Preciso de você como a onda tem o mar, então fiz esse reggae só pra ver você. Vem chegar mais perto, deixa eu te cuidar, te amar do jeito certo, vem deixa eu te olhar. Preciso de você como a onda tem o mar, então fiz esse reggae só pra ver você dançar. Parabéns aí à cantora Samela e muito sucesso, né? Agora a gente confere como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 469 a saca. Arábica 7, R$ 448. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 440 a saca. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com o deputado federal Givaldo Vieira, que está em Linhares. Ele é do Partido dos Trabalhadores. É daqui a pouco.
A nossa conversa desse último bloco é com o deputado federal Givaldo Vieira, que está em Linhares, é do Partido dos Trabalhadores, veio aqui à cidade para um encontro com trabalhadores rurais da indústria e com membros do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos conversar com eles sobre vários assuntos, dentre eles a reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Tudo bem, deputado Givaldo? Tudo bem, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Deputado, o senhor já se posicionou sobre essa matéria, esse assunto que está lá na Câmara dos Deputados, né? A reforma da Previdência. O senhor já falou de vários prejuízos que o trabalhador pode sofrer se essa reforma realmente for em frente. O que você considera assim de pior nessa proposta? Bom, primeiro é uma proposta que se baseia num fundamento mentiroso. Não há o déficit da Previdência que eles alegam. Eles juntam uma série de contas que são contas do próprio Estado. Por exemplo, uma parte dos benefícios que chegam através do INSS são benefícios da assistência social, como as pessoas idosas que não comprovaram o tempo de trabalho, como as pessoas deficientes e tantos outros. Tudo é colocado numa conta só, como se fosse do sistema da Previdência. Ou seja, pessoas que não conseguiram, que não contribuíram, que são assistidas... Isso é uma função, uma obrigação do Estado, não é um problema do sistema da Previdência. Então, eles forjam uma conta para dar uma ideia de um prejuízo que não existe, ou pelo menos não é desse tamanho. É um sistema relativamente bem organizado, é claro, precisaria de alguns ajustes para que ele seja sustentável ao longo do tempo. Além disso, nós estamos agora olhando contas durante um tempo de grande desemprego, mas não fica sempre de desemprego. Daqui a pouco muda a situação do país, volta a uma situação boa de emprego e a Previdência também melhora a sua arrecadação. Então, é baseado numa mentira e propõe algo que é terrível, que é, na prática, excluir que as pessoas possam se aposentar. Ou seja, essa regra aí, por exemplo, para se trabalhar, se contribuir pelo menos 49 anos, né? Ou seja, a pessoa só se aposentaria depois dos 65 se tiver começado a contribuir muito jovem ainda. Para aposentar aos 65, alguém teria que ter começado a trabalhar aos 16 anos, com um detalhe, não poderia ficar desempregado nem um mês durante 49 anos. Ininterrupto, né? Isso é irreal, né? Então, os estudos mostram que o jovem na área urbana, ele começa o seu primeiro emprego em torno dos 24 anos. Né? Passa um tempo estudando e tal, e tem a dificuldade de chegar ao primeiro emprego, então lá pelos 24 anos ele consegue o primeiro emprego. Se ele conseguir ficar no emprego durante 49 anos sem ser desempregado, ele vai se aposentar aos 73. Pois é, essa é a proposta. Já está no final da sua vida. Pois é, já não tem muito. E não vai contribuir dos 49 anos, porque ele não fica esse tempo todo empregado. Pois é, o assunto vai render ainda muita discussão, é possível que muitas emendas sejam apresentadas, eu imagino que o senhor inclusive deve apresentar alguma emenda com relação a isso. Existem muitas emendas lá na Câmara, eu até assinei várias, assim, para que haja bastante debate. Agora, não estou apresentando nenhuma porque eu sou radicalmente contra essa proposta que está lá. O projeto então, como um todo. Ela é tão ruim que não tem nem como ser emendada. As emendas que estão fazendo lá vão servir mais para algum deputado se desculpar, eu votei, mas eu fiz essa emenda aqui, que melhorou um pouquinho, do que, na verdade, tratar seriamente esse projeto, que é uma das piores leis que já se propuseram a fazer no Brasil, talvez comparada ao que pensaram para a escravidão. Há, inclusive, a proposta de uma CPI para a Previdência. Como é que está isso lá na casa? O senhor tem... A base do governo é muito grande, né? Dificilmente e não deixam tramitar isso, mas uma CPI mostraria o que estamos dizendo. Não há o déficit da Previdência que estão propondo, e a proposta que colocaram é uma proposta para excluir as pessoas da Previdência. Nesse sentido, eles não vão salvar a Previdência, vão acabar de vez com ela. Porque se eu, jovem, né, já vejo que ao final da minha vida eu não vou conseguir me aposentar, então eu vou sair do sistema previdenciário. Eu vou buscar um trabalho informal para ganhar mais neste momento e não ficar contribuindo para um sistema que não vai me dar retorno. Isso vale também para o agricultor, que teria que passar a pagar mensalmente por cada pessoa da casa, o homem, a mulher, os filhos, por pessoa, durante os 49 anos para se aposentar no meio rural, e o trabalhador rural não tem renda todo mês. Deputado, outro projeto também que acaba de ser aprovado lá pela Câmara é o da terceirização, né? O senhor já se manifestou, inclusive, nas redes sociais, sendo terminantemente contra e argumentando que haverá perdas para o trabalhador. Que perdas são essas? Bom, terceirização já existe e existe em que sentido? Uma empresa, ela pode terceirizar os serviços que não são finalísticos. Por exemplo, um banco privado pode terceirizar a vigilância, a limpeza, né? Uma série de outros serviços, mas não pode terceirizar
o trabalho do caixa, do gerente, as pessoas que fazem atividade bancária. O que essa lei que foi aprovada ontem e deve ser sancionada pelo presidente propõe é a terceirização ampla e restrita. Ilimitada. Ilimitada. Vão abrir a porteira. Então, agora a gente pode ter uma hipótese de você chegar num banco privado e lidar com um caixa que não seja funcionário do banco. Ele vai ser funcionário de uma empresa terceirizada que coloca caixas no banco. Você acha que o salário Ou você vai pegar um ônibus e o motorista não vai ser funcionário da empresa de ônibus, vai ser funcionário de uma empresa terceirizada e esse tipo de coisa. O que acontece com a terceirizada? As pessoas que trabalham terceirizadas, estamos acompanhando, sabem. Quem está na terceirizada ganha menos do que quem é funcionário da empresa grande. Né? Fica menos tempo empregado, tem mais dificuldades em ver pagos os seus direitos, sofre mais com os acidentes de trabalho. E quem está me acompanhando também e que é funcionário de uma grande empresa, olhe para a terceirizada e veja, é para lá que você vai ser empurrado, porque a empresa quer sair de custos e vai empurrar o trabalhador para a empresa terceirizada, precarizando o trabalho. O meu irmão, ele começou muito jovem como office boy numa grande empresa e ao longo do tempo estudando, ele progrediu, fez uma carreira e hoje faz parte, né, da linha, assessora a diretoria dessa grande empresa. No sistema que propõe agora, você não vai conseguir mais fazer uma carreira na área privada. E no setor público, vão acabar com os concursos públicos, porque abriu a possibilidade, né, de contratar terceirizados pelo setor público. Então, engenheiros e tantos outros aí não vão conseguir mais se tornar funcionários públicos, serão sempre contratados por terceirizadas. Pois é, eu estou conversando com o deputado federal Givaldo Vieira, do Partido dos Trabalhadores, passando aqui por Linhares. Deputado, o senhor acaba de assumir a presidência de uma comissão permanente da Casa, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Quais as propostas, a ideia que o senhor tem para tocar aí a presidência dessa comissão? Olha, Cláudio, é uma comissão muito importante lá na Casa, né? São as chamadas comissões permanentes. Para mim, que estou no primeiro mandato, é uma grande oportunidade. Geralmente, um deputado leva aí 2, 3 mandatos para conseguir chegar a uma posição como esta. Esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela debate temas ligados às cidades. Então, vamos trabalhar lá a questão da regularização fundiária. Tem até uma medida provisória já tramitando, a 759. Vamos entrar firme nesse debate para que não haja retrocessos e para que a gente possa avançar, para que a regularização fundiária fique mais fácil de se fazer, né, menos burocrática, mais acessível, né, menos complicada, porque a grande maioria da nossa população sofre com a falta de documentos dos seus terrenos, né, das suas propriedades. Com isso não acessa crédito, diminui o valor da sua propriedade, vive insegurança jurídica e isso afeta a própria cidadania da pessoa. Um outro aspecto muito forte das cidades é o direito à moradia. Avançou muito com Lula e Dilma no Minha Casa Minha Vida. Agora esse governo aí que deu o golpe na Dilma está brecando os recursos, tentando acabar com ou diminuir o programa. Inclusive a parte do programa que se chama Minha Casa Minha Vida Entidades, que passou a dar à população a possibilidade de ter autonomia na construção, não depender de empresas para construir, né, através das entidades. Eles querem obstruir essa parte do programa, nós queremos defender isso aí. Um terceiro ponto importante é a questão da água. Nós no Brasil inteiro e aqui no estado estamos sofrendo com o problema de água para abastecimento humano nas cidades. Eu já trabalhava isso na comissão da crise hídrica, sou relator dela. Estamos no meio dela ainda, né? A crise está aí, né? Muito grave, com novos racionamentos. E esse tema da água nós vamos trazer para a Comissão de Desenvolvimento Urbano para que ele seja fortemente tratado. Um outro tema muito importante é a questão do transporte urbano, né? Que é o transporte público. É um sofrimento para a população em todas as cidades que dependem desse sistema. E nós queremos fazer uma discussão no sentido de ajudar a população a ter um transporte de melhor qualidade com preço justo. Perfeito. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, falando agora do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, a gente viu toda essa avalanche de situações envolvendo o Partido dos Trabalhadores, o próprio presidente Lula, a presidente Dilma, e recentemente estiveram naquela mobilização lá no Nordeste, né, a transposição do Rio São Francisco. Como é que o senhor avalia esse cenário? E o presidente, né, já se fala que ele provavelmente será candidato à presidência em 2018. O senhor acredita mesmo nisso? Como é que vai ser? Acredito e, embora muitas grandes redes de televisões tentem esconder, muitas mídias escondam, mas a força do Lula está aí. O povo abraça o Lula.
porque olha para um governo de Lula e Dilma, né, que gerou 20 milhões de empregos, esses que estão aí estão gerando mais de 12 milhões de desempregos. Levou energia elétrica para os mais pobres no interior e esses aí estão cortando tudo, né? Deu direitos aos trabalhadores e eles estão tirando a aposentadoria, os direitos do trabalhador. Enfim, é uma comparação que fortalece o governo do Lula. O PT tem grandes méritos nesse governo, foi vítima de um grande massacre midiático, uma perseguição. A Dilma foi vítima de uma injustiça, retiraram um governo para o qual ela tinha sido eleita legitimamente e agora as pessoas estão reconhecendo essa injustiça. O próprio Lula, muito perseguido, o povo está devolvendo a ele esta força, né, que ele tem pelo trabalho que fez, e isso vai também ajudar o PT a recuperar tudo de bom que já fez pelo país. Há um discurso que diz que a culpa dessa crise, né, está exatamente nos governos do PT, que gastou demais e que, enfim, inchou o gasto da máquina pública. Como é que o senhor vê esse tipo de informação, deputado? Isso é uma mentira completa, né? Só abrir os números dos gastos do governo e qualquer um vai ver que os gastos dentro do governo Lula e Dilma foram todos compatíveis com a arrecadação. E exatamente quando Dilma é retirada do poder, estes que entraram falando que ela gastava muito e que precisava economizar, é que passaram a fazer uma enorme gastança. Deram o grande aumento para os servidores do judiciário que ela vetou, que trouxe bilhões de impactos, deram aumento a várias outras categorias que ainda estavam aguardando uma discussão adequada com o governo, fizeram várias desonerações fiscais, criaram um déficit fajuto que lhes permitiu gastar muito mais, por exemplo, em propaganda do governo. É um governo que gasta muito mais em propaganda, na publicidade. Então, do mesmo jeito que esse pessoal enganou, dizendo que havia corrupção e que eles iam acabar com a corrupção, estão lá os grandes corruptos, Temer e quase todos os seus ministérios, a turma do PSDB e todos. Do mesmo jeito disseram que o Brasil estava quebrado e que eles iam consertar o Brasil. Na verdade, estes é que estão quebrando o Brasil, arrasando a economia e agora querem tirar dos trabalhadores e dos mais pobres para pagar a conta para os ricos, porque querem pagar mais juros da dívida do governo com os bancos, mais da parte principal das dívidas, porque toda essa economia que eles estão falando que vão fazer com essas medidas não vai para obras, não vai para saúde, não vai para educação, até porque existe a PEC 55, que é a PEC do fim do mundo, que congelou tudo, é proibido gastar com a saúde, com a educação, com as obras. E toda a economia que fizerem vai servir para drenar para os grandes bancos, onde estão as pessoas mais poderosas do Brasil e que tiram dos mais pobres. Então é um governo que faz um enorme mal ao país, a população está acordando e vai reconhecer tudo de bom que o PT pôde fazer até esse momento. Ok. Só para a gente finalizar, deputado Givaldo Vieira, o Partido dos Trabalhadores se mobiliza em todo o país, né? E aqui no Espírito Santo não é diferente. O senhor, inclusive, está na disputa aí pela presidência do partido, né? Como é que vai ser essa luta aí, justamente contra o seu colega lá, João Cosa, do partido que já é o presidente atual? Olha, nós estamos num processo de mudança do PT, né? Falei aqui de todos os êxitos que o partido teve, mas também o PT cometeu erros nesse tempo. Dentre esses erros, nós podemos citar esse aliancismo que foi feito em nível, né, em todos os lugares, em nível nacional e em todos os lugares, para ganhar governos e para se manter no governo. E foram justamente com quem com quem o PT se aliançou, que traíram a Dilma, né, deram o golpe, tomaram o poder. E, infelizmente, aqui no Espírito Santo a gente está vivenciando uma replicação desses erros. O PT ainda está no governo atual. A insistência de uma aliança com o governo Paulo Artung, que é uma aliança que não tem nenhuma combinação programática. O governo Paulo Artung é o governo do arroxo, dos cortes, do receituário neoliberal. E o PT defende outro tipo de governo, um governo social, um governo de apoio aos pequenos agricultores, de democracia e diálogo com as categorias, de valorização do servidor público. É antagônico o governo do PMDB com o que o PT propõe. Além do mais, o PMDB do Espírito Santo foi protagonista do golpe que aplicou sobre a Dilma, não foi só o Temer, foi o Temer com todo o PMDB e foi com o PMDB do Espírito Santo participando ativamente. Pessoas que estiveram nesse governo, como a ex-secretária da Fazenda,
estão lá no governo Temer desde o início, como secretária do governo, secretário do Tesouro. O Lelo Coimbra se tornou agora líder da maioria no Congresso, quer dizer, as digitais deste grupo do PMDB local estão no golpe. É incompatível o PT permanecer nessa aliança. Então, esse tipo de mudança nós queremos, um PT autônomo, que não esteja agregado, submisso a uma força política retrógrada aqui no Estado e nenhuma outra. É construir seu próprio caminho. Queremos discutir no Estado todo um programa do partido para o Espírito Santo, o que nós propomos para a agricultura, para a educação, para a saúde, ter um partido com democracia interna, ouvindo todo mundo, perto dos municípios, ajudando os nossos PTs nos municípios, e o PT colado aos movimentos sociais. Este ano é um ano de grandes lutas sociais e o lugar do PT é nas ruas com os movimentos e não atrelado a forças retrógradas, como é o caso, infelizmente, do Espírito Santo. Quero agradecer que a presença do deputado federal Givaldo Vieira veio aqui a Linhares nesta sexta-feira. Conversa conosco. Obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Cláudio. Minha gente, esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória nos acompanha através do canal 20 na RCA. É a você de Linhares e região, continue interagindo conosco. Deixe seu feedback, seu recado lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista também no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.